Bom dia a todos. Vamos à leitura nas senhas diárias para o dia de hoje, dia 12 de agosto de 2022, uma sexta-feira. O primeiro versículo é do Salmo 146, versículo 7. Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Então, antes de ficar pensando em milagrezinho, que você quer poupar o dinheiro no médico, talvez, ou porque você não quer encarar a realidade da morte, saiba disso aqui. Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Cristianismo que não olha para fora, para os menores, para os que sofrem, para os oprimidos, é só uma religião de egoísmo, autoajuda, tá? Vá ler a Bíblia. Desculpe, eu fico... Com a minha longa convivência na igreja, eu conheço muito bem como tem gente boa, claro, e como também tem gente egoísta. Eles às vezes não são egoístas por mal, eles são egoístas por cegos mesmo, por não reconhecer a sua própria fé. E também gente que usa a igreja politicamente e para os seus interesses. Tem, vocês sabem que tem. E o segundo versículo é de Marcos, capítulo 8, versículo 6. Jesus pegou os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Distribuir. Jesus pegou os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. A oração escrita é publicada pela entidade internacional chamada Pão para o Mundo. Eterno Deus, faz com que cada mesa em torno da qual se reúnem pessoas se transformem em celebração do teu reino vindouro entre nós, onde se reparte o pão. Dá que cada pão que partilhamos se transforme em sinal da tua vontade. Essa é a vontade de Deus. Não permitas que sosseguemos até que todos e todas nesta terra tenham pão e possam beber da água da vida. O texto bíblico, o primeiro texto bíblico, vem da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 25 a 32. Efésios 4, 25 a 32. Essa carta de Efésios, aos Efésios, Paulo está preocupado. Preocupado, sim, com Efésios, que é uma das comunidades que ele ajudou a fundar, porque as comunidades tinham muito problema, tá? São feitas de seres humanos. Então, surgiam problemas, né? Então, ele quer dar alguns conselhos. Vamos lá. Efésios 4, 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele quer dizer, a gente tem que colaborar entre si. Ele usa a figura do corpo, né, onde os membros são diferentes e colaboram uns com os outros. Irai-vos e não pequeis, que não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Quer dizer, eu entendo que tem raiva de vez em quando, mas não vão fazer bobagem por causa disso e nem fiquem guardando isso no coração. Tem gente que é assim, como é que se diz? É raivosa, né? Guarda uma mágoa há anos. Nem deis lugar ao diabo, porque o diabo faz mal, né? Ele não é um espírito bom por aí. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Quem diria? Tem ladrão na comunidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu conheço crentes que, puxa vida, uma piada para eles é um pecado horrível. Imagina se tiver um tracinho de malícia. Mas são fofoqueiro, fake news, mentira, maledicência, ignorância, essa é da boca deles o tempo todo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Malícia quer dizer falar um negócio com um interessezinho por trás, né? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tudo correto. O problema está na hipocrisia de muitos, principalmente os crentes muito fanáticos. Esses, como esses evangélicos no Brasil, não todos, é claro, mas principalmente algumas correntes, vou dizer, nazifascistas, que realmente são hipocrisia total. A gente sabe. Eu não estou dizendo isso porque eu tenho raiva deles, não, porque eu tenho raiva de que eles exploram outras pessoas na fé. E essa hipocrisia ganha asa muito grande, dá muito dinheiro esse negócio e prega, incita, planta muita raiva, muita hipocrisia, muito egoísmo por aí. Não é verdade? Em vez de distribuir o pão, eles juntam riqueza com as suas línguas maledicentes, com seu comportamento, suas atitudes e suas empresas que eles dizem que são igrejas, que só existem para explorar os outros. Em vez de distribuir, recolhem gananciosamente para seus cofres. Infelizmente, tem muita gente que cai nessa. Muito bem. Quer dizer, muito ruim isso. É essa gente que está estragando, destruindo o nome de evangélicos. Mas tem católico assim, né? Sim, bastante. A reforma luterana, que também podia ter sido de outra pessoa, né? Já tinha gente tentando antes, inclusive. Ela se revoltava com a hipocrisia católica. Sim, tinha os bispos e padres que faziam isso por ignorância, mas também não era só ignorância, não. O segundo texto bíblico está lá que eu não leio aqui para não ficar longo, está lá no Evangelho segundo João. Jesus, por exemplo, detestava os fariseus, que eram tão religiosos.
eram tão legalistas, tão seguidores da lei de Moisés e do Antigo Testamento, que era a Bíblia até aquele momento deles. Ele diz para os fariseus tão religiosos, tão moralistas. Jesus diz para eles: vocês não querem ver, vocês querem ficar na ignorância. A ignorância, como desses evangélicos hipócritas, ela é um bom negócio. Ela é um bom negócio. Oh, fui meio amargo hoje, né? Mas irai-vos, mas não pequeis. Eu não quero mal a essas pessoas, mas eu não posso esconder o que a gente vê. Um bom dia.